Fala aí, gente, tudo bem? Continuando aqui com esse cladograma bastante ilustrativo, eu estou pegando com vocês aqui o cladograma. Ele fala de animais que são craneados e, à medida que vão se passando os milhões de anos e as derivações vão sendo desenvolvidas nesses animais, eles vão se separando e vão constituindo grupos fósseis e outros conhecidos como grupos atuais. Nós, no vídeo anterior, nós fomos até aqui a Ripidístia, quando nós nos referimos aos peixes dipnóicos. Peixes dipnóicos são aqueles peixes que respiram, têm respiração pulmonar, mas as estruturas das nadadeiras não corresponde àquela esperada para um ancestral tetrápoda. Mas você vê que à medida que vão se passando os milhões de anos e as derivações, ou seja, as complexidades, vão sendo adicionadas às populações, então nós chegamos aqui ao então conhecido grupo dos tetrápoda. Os tetrápodas são aqueles animais que têm 4 patas, 4 extremidades e um padrão ósseo que é comum àquele que nós vemos em todos os vertebrados. Atenção, eu me refiro a todos os vertebrados sarcopterígeos, ok? Sarcopterígeos ripidísteos, de onde nós derivamos a nossa existência como grupo. Então, os tetrápoda foram aqueles animais, os tetrapodamorfos mais especificamente, que fizeram a transição do ambiente aquático, tá, para o ambiente terrestre. Essa transição, ela é feita mais ou menos assim. Eu venho aqui, pego esta gravura, dou uma olhada com vocês aqui nesta gravura, e nós vemos a gravura mostrando os principais tetrápodes primitivos do Devoniano, ok? Porque foi no Devoniano que esta transição se deu, e foi no Devoniano também que estes animais, estes peixes, apresentaram as características que poderiam favorecê-los numa migração para o ambiente terrestre. É muito importante que a gente procure, como estudiosos de zoologia, a não introduzir a ideia de um destino, de uma intenção por detrás de tudo isto, para que os animais pudessem atingir este destino, chegar a este destino de transigir do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Aqui nós temos, então eu falo isso porque em muitos livros de zoologia mesmo, a impressão que eles colocam é que então aconteceu isso, aí o animal fez aquilo, mas na verdade todas as modificações ocorrem, modificações que venham participar de um processo evolutivo, elas ocorrem antes mesmo da existência desse processo evolutivo. É claro que muitas modificações ambientais acabam influenciando também na modificação do animal. Mas nós vamos permanecer nessa linha mais segura em que nós apresentamos o organismo, o animal, como tendo adquirido estas derivações antes de ter se aventurado pelo ambiente terrestre. Quais seriam essas derivações? Bem, em primeiro lugar, seria o conjunto de extremidades que apresentasse uma condição que permitisse que o animal, o peixe em questão, pudesse se deslocar em ambiente terrestre sem, não vou dizer assim, sem se arrastar, porque seria impossível, porque eles não saíram de lá da água já prontos para andar no ambiente terrestre, pelo contrário, saíram mesmo numa condição difícil
mas aquelas nadadeiras lobadas com estrutura óssea próxima ao padrão tetrápode contribuiriam para o deslocamento do animal. Além disso, a capacidade respiratória, ou seja, a transformação da bexiga natatória, já deveria estar ocorrendo neste grupo de animais antes mesmo que eles pudessem migrar para o ambiente terrestre. A gente tem aí, por exemplo, os peixes pulmonados que respiram respiram oxigênio no ambiente terrestre. Então, esta qualidade, inclusive, foi que por muitos anos colocou estes animais, este grupo, como participando da história evolutiva dos vertebrados terrestres, mas que foram depois retirados por várias características, mas especialmente a característica osteológica que não corresponde ao padrão tetrápoda. Bem, mas aqui nós temos alguns animais que participaram desse processo evolutivo, animais, ou seja, são fósseis, não existem mais, mas existiram por muitos milhões de anos, mas surgiram no período devoniano, da era paleozoica. Nós temos aqui logo bem muito atrás, há 385 milhões de anos, Eustenopteron, que é um ripidísteo que apresentava características muito parecidas com as características dos animais terrestres. No crânio, por sua vez, apresentava muitos ossos, e uma das coisas interessantes que a gente percebe nestes animais é que, à medida que eles vão assumindo um padrão mais tetrapodomorfo, eles têm uma diminuição considerável nos ossos do crânio. Então, animais antigos como Eustenopteron e Panderictis, e também o Tiktaalik, lá por volta de 375 milhões de anos atrás, já no período devoniano, era devoniana, perdão, no período devoniano, esses são animais que vocês, no desenho, é lógico que esse desenho obedece uma semelhança do fóssil encontrado, a gente percebe uma transformação, uma derivação que vai favorecer estes animais a se locomoverem na Terra. É óbvio que quando eles chegaram no ambiente terrestre, eles também tiveram que passar por outras modificações que viessem favorecê-los, como um endurecimento tanto da superfície dorsal quanto da superfície ventral, para que esse animal pudesse se rastejar, ao mesmo tempo pudesse evitar a dessecação, porque como é que ele teria pele fina no ambiente terrestre? Ele teria que ter uma pele mais própria a evitar a dessecação do que aquela que eles tinham no ambiente aquático. Mas a gente percebe que por muitos anos esses animais que participaram dessa história evolutiva, dessa transição, eles ainda apresentavam, por exemplo, cauda, ou seja, a cauda dos peixes, é claro, ainda apresentava cauda de peixes. Exemplares mais modernos, mais próximos do padrão tetrápode mesmo, nós temos aí Acanthostega e Ichthyostega, que são realmente eles não são os mais primitivos tetrápodes, mas são os tetrápodes que apresentam um padrão mais próximo do padrão tetrápode. Então aqui estes tetrápoda que nós temos neste cladograma são os tetrápoda que fizeram essa transição e que deram origem a todos esses grupos que nós temos aqui, que nós vamos discutir no próximo vídeo, certo? Então deixa aí um abraço em todos, que você possa compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, faça o seu comentário, nos ajude aqui no canal para desenvolvermos este conhecimento. Deixo aí um abraço em todos os amigos. Até a próxima. Tchau.